Senhor Jesus, toma conta de nós neste momento, faz da tua força e do teu amor uma varredura em nossas vidas. Senhor Jesus, acalma nossos corações, dai-nos paciência para fazer dos nossos dias e de nossas vidas sempre o nosso melhor. Senhor Jesus, renova em nosso corpo todas as energias perdidas. Renova em nosso corpo nossa saúde, torna forte nossa cabeça e nossos pensamentos. Senhor, amealha nossos pensamentos para que possamos andar em direção ao bem. Jesus, interceda por nós ao nosso Pai Maior, no sentido de aprendermos a cuidar de nosso planeta, de nossas crianças, de nossos idosos, dos nossos mares, da nossa terra, dos nossos animais, das nossas plantas, do nosso ar e de nossa casa. Nos proteja da violência, das enfermidades que se abatem sobre a terra. Protege nossos lares, nossas famílias, nossos amigos, nossos trabalhos. E envia, Senhor, equipes médicas socorristas do espaço, em auxílio àqueles enfermos em seus leitos de dores. Perdoa, Senhor, nossos atos de imprudência, de impaciência, de cólera, de orgulho e de falta de humildade para com o nosso próximo. Perdoamos neste momento, com toda a força do nosso coração, os nossos inimigos, quer sejam da vida presente ou de vidas passadas. Ajuda-nos, Senhor, a policiar as palavras que saem de nossas bocas. Agradecemos neste momento poder estar aqui falando com o Senhor, fazendo com que nossas palavras, de alguma forma, cheguem até vós. Que assim seja. Olá, irmãos e irmãs, estamos juntos novamente. Hoje vamos fazer uma palestra sobre os infortúnios ocultos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Vou ler apenas o primeiro parágrafo então. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Estamos passando por uma grande calamidade mundial e nós sabemos que quando calamidades acontecem, isso traz à tona a piedade humana. Mãos são estendidas, as pessoas se comovem e se entregam e se doam e auxiliam e querem fazer algo para ajudar. Graças a Deus por isso. Então é oportunidade onde se vê em vários impulsos generosos, né, nesse sentido de reparar os desastres. Mas, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Os dos que jazem sobre um grabato sem se queixarem. Grabato, eu fiz uma pesquisa, é um leito rústico, pequeno, miserável. Então, para além desses desastres gerais, existem milhares de outros desastres particulares, né? De pessoas que passam por apertos que nós nem imaginamos, pessoas que estão em condições miseráveis, misérias inúmeras por aí e que nós nem nos damos conta. E muitas vezes passam por isso sem se queixarem, o que não deixa ninguém nem descobrir que eles estão ali à míngua.
Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. E então, em seguida a esse parágrafo, vem uma história que é clássica do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, uma história belíssima, que eu vou preferir narrar. Uma mulher de ar distinto, mas vestida muito modestamente, juntamente com a sua filha, saem com sua carruagem e chegam à porta de uma casa muito humilde. Param e sobem até onde estão os moradores. E lá chegando, elas são saudadas e muito bem recebidas. Essa mulher, ela leva tudo o de que necessita aquela família. E ela o faz com tanto carinho e respeito que aquela família não se envergonha, não fica envergonhada de estar precisando do auxílio. Ela faz de um modo verdadeiramente caridoso. Ela não quer saber quem são aquelas pessoas, o seu passado, o que fizeram, se são religiosos ou se não são, se pensam como ela ou se não pensam, se são do mesmo partido político, se tem as mesmas ideologias políticas ou se não tem, se tem a mesma religião ou se não tem. Nada disso tem relevância. São seres humanos, seus irmãos perante Deus, precisando de auxílio. E ela vai até eles. A sua carruagem é cheia de tudo aquilo que as famílias que ela visita precisam. Ou seja, nem é só aquela família que ela visita. E se em algum momento da visita ela descobre que tem alguém doente, isso não a enraivece. Poxa, além de tudo que eu já trouxe, ainda tem que comprar remédio? Não. Ela é piedosa, é caridosa, é carinhosa. Ela tem condições e ela adquire o que é necessário para aqueles irmãos, porque ela entende que eles são irmãos. E se nós tivéssemos o ponto de vista dela e pudéssemos olhar para todas as pessoas e falar, é meu irmão, é a minha irmã, será que nós agiríamos como nós agimos? Ou será que nós agiríamos melhor? Quantas vezes vemos um idoso ou uma pessoa mais velha nas ruas, será que nós não poderíamos pensar, e se fosse meu pai naquela condição? E se fosse minha mãe naquela condição? Mas é meu pai, é minha mãe, são meus irmãos. É importante que nós possamos dar esse olhar fraterno, porque essa que é a verdade. Estamos relacionados uns aos outros, num elo, num laço de fraternidade real e verdadeiro, espiritualmente falando. Não podemos nos prender ao sangue, ao gen, ao corpo físico. Isso é muito pouco. Não é isso o que nos une. Nossa união ela é antiga e muito mais profunda. E então ela vai com a filha para que ela possa aprender tudo isso e ajuda a filha a perceber que ela também tem que aprender a fazer com as suas mãos, seja ajudando um doente ou confeccionando roupinhas. Ela tem que dar dela também, ela tem que se doar, que fazer algo pelo próximo, né? Então é linda essa mensagem, é maravilhosa e vem nos trazer uma lição maravilhosa sobre o infortúnio oculto. Essa família que precisou não é uma família mendicante que tem o costume de pedir. Mas ela descobriu, o pai estava doente no hospital e ela se colocou no lugar da mãe e dos filhos. Se nós sabemos de alguém que mantém um lar e que está doente ou que está hospitalizado,
Será que nós teremos a humanidade de perguntar se estão precisando de algo? Será que nós teremos a humanidade de repente, não perguntar se estão precisando de algo, mas levar discretamente? Olha, eu trouxe um lanche, e fazer uma visita para poder conhecer melhor como estão os nossos irmãos e de repente nos colocarmos à disposição do melhor modo possível para não envergonharmos? Então fica uma lição linda e maravilhosa dessa mensagem que ainda bem eu não li, porque sempre que eu leio eu engasgo, eu acho ela muito bonita. Mas eu queria trazer a reflexão também para nós, que o infortúnio oculto, ele vai muito além do que nós podemos imaginar. Cada um de nós carrega a sua própria cruz, e as cruzes são pesadas para serem carregadas sozinhas. Lembrem-se e percebam que o próprio Cristo precisou de auxílio para carregar a sua cruz física naquele momento do Calvário, onde alguém o auxilia a carregar a cruz. Os infortúnios, as misérias humanas, as desgraças pessoais e particulares, elas são tantas e tão inúmeras e se estendem em todos nós, em absolutamente todos nós, porque não há quem no mundo passe em brancas nuvens sem uma dificuldade, sem dores, sem problemas, sem um momento em que vá precisar de socorro ou auxílio ou de uma mão amiga. Mas os infortúnios, eles não serão obrigatoriamente problemas no plano físico, podendo ser inclusive no plano moral. Então aqui nós abrimos uma abrangência da dor humana e das desgraças e dos infortúnios como algo com um leque muito maior. Existe muita miséria material, de pessoas passando fome e não tendo o básico para sobreviver. E existe muita miséria humana nos corações endurecidos, que não sabem e não compreendem a dinâmica da vida, não sabem estender as suas mãos, não sabem amar, não sabem respeitar. E não creiam vocês que não doa, que sejam felizes, porque não são. Não é possível alguém assim ser feliz. Há muita miséria nas relações miseráveis que não conseguem dialogar, relações adoecidas, numa desgraça profunda e particular nos seus lares. Existem dores e mais dores, dores e misérias físicas daqueles que perderam a saúde e que estão doentes, precisando do auxílio médico, do reequilíbrio orgânico, urgentemente. Então, dores, infortúnios e misérias, o mundo está cheio. E querer auxiliar, querer se colocar como um servo do Cristo, como um trabalhador na seara de Jesus, pressupõe que nós consigamos ter esse olhar de olhar para o próximo como um irmão, e como um irmão que de repente aparente estar bem, mas no fundo não esteja. E talvez aquele irmão esteja passando por um infortúnio oculto, podendo ser uma miséria física ou moral. Um doutor da lei um dia pergunta a Jesus o que era preciso
para ter a vida eterna. E Jesus lhe conta uma das parábolas mais bonitas, que é a parábola do bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de ladrões. E este homem cai, quase morto, muito ferido. Passa por ele um sacerdote que descia pelo mesmo caminho. O vê, mas passa adiante, nada faz. Passa ali também um levita, também o vê, mas também não faz nada. Mas quando por ali passou o samaritano, tomado de compaixão, ele se aproximou do homem quase morto, o pegou, passou óleo, azeite, vinho em suas feridas, colocou ele em seu cavalo e o levou a uma hospedaria. Pediu ao hospedeiro que cuidasse dele, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: na volta, se precisar, dou mais dinheiro, cuide dele, naquilo que ele precisar. E então Jesus diz ao doutor da lei: quem que te parece o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? E ele disse: o que agiu com misericórdia para com ele. E Jesus diz: então vai e faz o mesmo. Essa parábola lindíssima do nosso Mestre Jesus toca o nosso coração. Nós provavelmente já conhecemos, talvez muito bem, mas a reflexão que eu quero fazer com vocês não está exatamente na parábola do bom samaritano, mas num texto que o Emmanuel trouxe no livro Coragem, é a mensagem 18, que se chama Misericórdia Sempre, e ela seria uma espécie de continuação. Conta-se que Jesus, após haver lançado a parábola do bom samaritano, entraram os apóstolos no exame da conduta dos personagens da narrativa. Então os apóstolos ali ouviram aquela mensagem, né, aquela parábola do bom samaritano, e começaram a discutir ali sobre cada personagem e falar sobre ele, sobre suas condutas. E porque traçassem fulminativas reprovações em torno de alguns dos personagens, o Cristo prosseguiu no ensinamento para lá do contato público. Então, enquanto os seus discípulos, quando eles começaram a julgar e condenar os personagens ali da narrativa, Jesus quis ir mais a fundo na história do bom samaritano. E diz o mestre: em verdade, acentuou o mestre, referindo-nos ao próximo, ante as indagações do doutor da lei, à frente do povo, a lição de misericórdia tem raízes profundas. Quem passasse por ali, irradiando amor na estrada, onde o viajante generoso testemunhou a solidariedade, encontraria mais amplos motivos para compreender e auxiliar. Então ele está falando aqui que se alguém passasse naquela estrada, naquela oportunidade que o bom samaritano foi tão feliz, né, tão solidário e fraterno, alguém que passasse ali irradiando amor naquela estrada, naquele momento, encontraria mais amplos motivos para compreender e para auxiliar. Vamos prestar atenção. Além do homem ferido e arrojado ao pó, claramente necessitado de socorro, a pessoa que ama e que passasse por ali teria cuidado de apiedar-se do sacerdote e do levita também.
mergulhados na obsessão do egoísmo e carentes de compaixão. Eu sinto nos dias de hoje que nós estamos esquecendo de termos compaixão com os irmãos egoístas, com os irmãos que pensam diferente, com os irmãos que têm um pensamento ainda endurecido, um coraçãozinho mais seco e árido. E essa lição nos ensina a termos misericórdia sempre, com absolutamente todos. Jesus vai além. Quem passasse por ali com amor na estrada, simpatizar-se-ia com o hoteleiro, endereçando-lhe pensamentos de bondade que o sustentassem no exercício da profissão. Compadecer-se-ia dos malfeitores, orando por eles, a fim de que se refizessem perante as leis da vida. E tanto quanto possível, ampararia a vítima dos ladrões, estendendo igualmente as mãos operosas e amigas ao samaritano da caridade, para que se lhe não esmorecessem as energias na tarefa do bem. Percebam que há amor para todos, indistintamente. Todos da história foram abençoados por alguém que ama e que passasse por ali, que iria ajudar o estendido no chão, com certeza, mas não faltaria os seus pensamentos positivos ao hoteleiro, as suas preces misericordiosas aos ladrões, ao sacerdote e ao levita. Ninguém ficaria sem amparo. As cruzes profundas, os infortúnios ocultos, não estariam ocultos para um coração amoroso, que tudo veria pela sensibilidade enorme do seu coração que ama. E aqui nessa palestra eu não venho diminuir a dor que sente os que passam por infortúnios materiais e que vivem numa penúria, numa necessidade extrema, precisando de tudo, e que precisam que nós voltemos o nosso olhar, que nós voltemos a nossa misericórdia, mas que principalmente nós voltemos a nossa ação, a partir do momento que podemos, sim, darmos as mãos uns aos outros e fazermos mais pelos nossos irmãos que necessitam. Nos unindo numa campanha, auxiliando de repente, eu não tenho condições de ajudar, mas eu posso divulgar, mas eu posso falar, mas eu posso falar para um amigo, mas eu posso fazer preces. Mas é sempre possível fazer algo. Quando nós vemos uma mensagem maravilhosa como essa que Emmanuel nos traz, em misericórdia sempre, nós percebemos que não fazer algo é uma desculpa para o nosso egoísmo, porque é possível fazer algo sempre. Essa pessoa amorosa que passou por esse cenário do bom samaritano, vocês viram, ela não deixou absolutamente ninguém sem a sua atitude de amor. Mesmo os ladrões, que ela não sabe quem são, ela por eles se condoeu e fez prece por aqueles corações duros ainda endurecidos. Nós já o tivemos, meus irmãos. Vale sempre lembrar. Já tivemos os corações muito duros. Nossas encarnações passadas não negam o passado que temos. Então nós precisamos de mãos estendidas, de orações por nós, de pessoas que confiaram, oportunidades inúmeras nos foram dadas.
e que nós também possamos nos apiedar, ter compaixão, ter oração para os corações endurecidos e os hipócritas e aqueles que são renitentes no egoísmo e aqueles que já entenderam as mensagens celestes, mas se demoram no egoísmo, arrojados naquela lama fétida do Mar Morto, daqueles que nada querem fazer, que querem uma vida de descanso e de mentira e de falsidade, né? Esses irmãos, os irmãos, mesmo que religiosos, não podem despertar em nós a raiva, não podem despertar em nós o sentimento de ira. Isso é absurdo! O que eles pensam que são? Que são a pouca vergonha. O sentimento que precisa nos mover é o de compaixão para esses corações endurecidos, arraigados no mal. São obsediados. Dentro desse egoísmo absurdo que eles possuem, há uma obsessão enorme. Há séculos, milênios de vícios incontáveis no orgulho, na vaidade. Nunca aprenderam a amar o outro. E isso é triste, meus irmãos. Isso tem que ser triste para nós. Isso tem que nos trazer piedade, misericórdia, compaixão. E não raiva, e não ranço. Então que nós saibamos olhar para o lado, enxergar os infortúnios ocultos. Jesus, nessa mensagem tão bela, nos mostra que as pessoas estão mergulhadas em seus vícios, em suas dificuldades, e que para elas não devemos fazer como os nossos irmãos apóstolos naquela oportunidade, julgar, falar e traçar fulminativas reprovações, mas que nós consigamos passar com amor, amando os inimigos, agindo com solidariedade, fazendo prece por aqueles que mais precisam. O mundo está cheio de misérias, de provas, de tristeza, de desgraças particulares, que não são contadas entre as desgraças gerais, pandemias e misérias inúmeras que nós podemos ver. Mas existem misérias e infortúnios ocultos nos corações humanos, nos corações doentes, nas relações adoecidas, nos lares entristecidos, nas dores profundas que estão minando as vidas humanas. E se nós pudermos sermos uma pequenina luz, ou alguém que não taque pedra, mas que nós acendamos uma pequenina luz de fósforo com a nossa prece, nós já seremos contados entre os trabalhadores do Cristo que estão querendo fazer algo, construir algo de bom no mundo. Sejamos luz, irmãos, no meio de tantas trevas, dores, tristezas, que nós possamos acender nossa pequenina chama. Nunca, não há nenhuma dor no mundo que nós possamos verdadeiramente dizer: não há nada que eu possa fazer. Porque na hipótese mais difícil, onde não podemos colaborar materialmente, ou com palavra amiga, ou com ombro amigo, quando nem sabemos quem é essa pessoa, nós podemos, pelo menos, fazer uma prece. E, meus irmãos, não esqueçamos jamais o grande valor de uma prece, onde nós movimentamos o céu, onde nós movimentamos as falanges do bem e do amor em direção a um necessitado. E necessitados somos todos nós. Mas também aqueles que nos causam asco, que nos causam contrariedade, que nós saibamos modificar dentro do nosso coração os nossos sentimentos,
para não permitirmos sermos mais um a odiar, a tacar pedras, a julgar, a recriminar, mas que possamos ser alguém que abençoa e serve. Ah, Fernanda, então nunca repreenderemos o mal. Eu não disse isso. Sempre que for necessário, o mal precisa ser repreendido. Mas isso não significa que nós temos que odiar o nosso irmão. Quando eu repreendo o meu filho, eu não sinto ódio dele. Eu repreendo porque eu quero que ele melhore. Eu sei que aquilo não está certo. Mas por mais que ele tenha feito algo que me deixou com raiva, eu trabalho o meu interior para me acalmar, para perdoá-lo e para repreendê-lo com moderação. E quando eu não assim procedo, minha consciência arrasta, porque está errado. Então que nós possamos amar, distribuir através dos infortúnios ocultos por aí, a todos, indistintamente, todos que cruzem os nossos caminhos, pelo menos pensamentos bons, sentimentos bons, preces, boas vibrações, pelo menos, mas se pudermos ir além, dar um prato de comida, dar um alimento, dar um agasalho, dar um remédio que chegue a alguém que precisa, dar um encaminhamento, dar um conselho, conversar, escutar. Tantos são os modos, milhares, inimagináveis os modos de nós atendermos alguém que precisa. Mas para que isso se dê, é preciso que nós tenhamos dentro do nosso coração misericórdia, piedade, amor. Deus, nosso Criador, nesse momento em que nossos espíritos se enchem de paz e amor, diante das lições passadas por nossa irmã querida, queremos novamente pedir a sua bênção, enviando a todos nós energias de paz e amor, e que essas vibrações amorosas possam cair sobre todos nós, como uma cascata de luz, lavando nossas almas, retirando de nós as manchas de nossos erros do presente e passado. Jesus, mais uma vez agradecemos pela vossa assistência amorosa, que junto a de nossos anjos protetores nos chegam, trazendo-nos a cura para as nossas necessidades físicas e espirituais. Que nesse momento, nossos irmãos em suas residências possam receber a fluidificação de suas águas, recebendo as energias que irão equilibrá-los e curá-los. Que onde estiverem, cada um deles, neste momento, possam também receber o passe magnético, em forma de luz, nas cores brancas, azuis, verdes e amarelas. Finalizamos, Senhor Jesus, com a oração que Tu nos ensinaste. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja.